Excesso de bagagem. Um viajante perdeu-se numa área rural e, depois de muito andar, bateu à porta de uma casa pedindo pousada. Era uma choupana pequena, pobre, mas limpa e bem cuidada. O dono da casa morava sozinho. Quando anoiteceu, algumas achas de lenha mantiveram aceso o fogão de barro. A luz iluminava o ambiente e o fogo cozinhava numa panela uma saborosa sopa de legumes. Aquele morador solitário, aos poucos, se revelava uma pessoa madura, sábia. Além do fogão, existia na casa uma cama, uma pequena mesa, 2 cadeiras. Sem disfarçar sua incredulidade, o viajante perguntou ao homem se ele vivia mesmo ali, porque era muito simples a casa. O dono da casa respondeu que sim, esclarecendo que não precisava de mais nada para viver. E completou a sua resposta à pergunta. E eu vejo que você também, meu amigo, traz poucas coisas aí em sua bagagem. E então o homem respondeu: mas é que eu estou de passagem, estou viajando. Respondeu ele meio sorridente. Por isso eu não carrego uma grande mala. E com a mesma lógica, aquele morador solitário daquela casa simples, pequena, respondeu para ele: interessante. Eu também estou de passagem. Não carrego muita bagagem. E emendou dizendo que a vida é uma grande viagem e o excesso de bagagem atrapalha quem passa por seus caminhos. Meu irmão e minha irmã, nós sabemos que toda viagem ela se torna um pouquinho mais difícil quando a gente está carregando muita coisa, não é? Sem contar as muitas vezes que acontecem problemas na alfândega, no aeroporto, quando ali proíbem a gente de entrar ou carregar alguma bagagem especial, e verificam a nossa mala e abrem a mala e fazem aquela coisa toda. E quando a gente vai empreender também uma viagem, muitas vezes a gente chega ali, naquele aeroporto, e é proibido de embarcar com algum tipo de bagagem que a gente está levando. E por isso que tem inclusive passageiros de avião que se contentam em viajar com a chamada bagagem de mão. Aliás, está muito em voga os voos low cost, que são aqueles voos mais baratos, porque a pessoa também está impedida de carregar bagagem. A viagem se torna uma viagem mais leve para o avião, não é? Ocupa menos espaço. Pois veja, aqui também nós estamos hoje analisando esta mesma lógica com a vida. E eu fiquei pensando, por exemplo, São Francisco de Assis deixou para trás as bagagens da sua vida. São Francisco de Assis deixou para trás tudo, abandonou tudo, porque ele queria levar uma vida sem bagagens. Madre Teresa de Calcutá também. E se formos olhar algumas pessoas que descobriram um jeito novo de viver, o que elas fizeram? Abandonaram. Deixaram coisas para trás. Não carregaram. Não se encheram de nada. Elas deixaram. O deixar tudo para trás é bíblico também. Se alguém me quer seguir, vai. Você já sabe a sequência. E siga-me. Deixe tudo, dê aos pobres e siga-me. A vida é uma grande viagem e o excesso de bagagem atrapalha quem passa por seus caminhos. A vida de todos nós. Hoje nós vivemos
receosos de não termos condições, seguranças no futuro, e por isso a gente vai se enchendo de malas, de bagagens, em busca de riquezas, em busca de segurança. O homem dos nossos tempos é um homem que está sedento por segurança. Quando é que a gente busca segurança? E eu estou dizendo segurança material. É quando a gente tem medo do futuro. E por que temos medo do futuro? É quando a gente não tem o hábito de olhar para o céu e entender que a nossa segurança está em cada amanhecer e em cada anoitecer no cuidado divino. Não quero dizer que isso seja um defeito, mas deixa de ser uma riqueza. É uma riqueza, é uma fortuna, é uma segurança. Me confiar todas as manhãs e todas as noites ao cuidado divino e saber que Ele cuida de mim. Por que estou dizendo isso? Porque a gente vê que a prática do consumismo, do acumular, o consumismo e o acúmulo de riquezas é um dos fenômenos mais chocantes da sociedade moderna. Quanto mais hoje a gente tem condições para consumir, comprar, gastar, quanto mais a gente acumula, enche os bolsos, enche as contas, enche os cartórios com títulos de propriedades, quanto mais a gente acumula, quanto mais a gente consome, mais a gente não consegue se saciar. Se sente insatisfeito. E o consumo, ele torna a gente obeso, não só obeso no corpo, como obeso na alma. Almas vão ficando pesadas. Gente, uma obesidade espiritual, de tanto consumir, gera insatisfação, insaciedade, doença. Temos uma sociedade atual cheia de doenças, porque ela não se dá por satisfeita, nada a satisfaz. E temos uma sociedade também que não consegue sentir-se segura e satisfeita, mesmo tendo bens, riquezas. É um fenômeno isso. A gente acumula e a gente consome, mas a gente não está bem. Existe na atualidade a classe dos consumidores compulsivos também, quase sempre motivados a comprar por um sentimento de carência ou de inferioridade. Sabe aquela insatisfação que a pessoa nunca está feliz, nunca está bem, então ela precisa o quê? Consumir, e aí ela desenvolve a compulsão, ela não para de buscar saciedade em alguma coisa. Não vai encontrar. Ela enche a casa dela de coisas, possivelmente para compensar o vazio interior dela, não é nem da casa. A casa está bem, nem precisaria comprar tanta coisa. Eu estou lembrando aqui que a mais famosa colecionadora de sapatos do mundo, a ex-primeira-dama das Filipinas, ela ficou famosa. A senhora Imelda Marcos não era uma centopeia. Por isso ela nunca conseguiria usar todos os sapatos que ela guardava. Às vezes a gente fala brincando, e tem pessoas que brincam dizendo assim: ah, lá em casa eu tenho 50 pares de sapato. Ah, eu tenho tantos bonés. Ah, eu guardo tantos ternos. Ah, eu tenho tanto isso, tanto aquilo. Pessoas que têm em excesso algum tipo de produto, alguma veste. E às vezes até brinca, fala aquilo brincando, mas não se dá conta de que aquilo é algo ruim, é algo negativo. E aí a pessoa até brinca. Ela acha que aquilo está tudo bem, não tem nenhum problema com isso. Tem um problema com ela e ela não se dá conta. Não é? E assim vai, é calcinha, é meia, é relógio, é pulseira, é fita de cabelo, é terno. É tanta coisa. Tem pessoas que acumulam em casa.
200, 300, 400, 1000 unidades de alguma coisa igual. Aquilo é financeiramente, aquilo é muito dinheiro. E por quê? É hobby. Pense bem se é hobby. Ou se não é uma carência profunda interior. O Evangelho, gente, registra uma passagem que costuma gerar muita polêmica. Como é difícil ao rico entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, disse Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 25. E neste sentido evangélico, ser rico é o quê? Depender dos bens materiais, se confiar aos bens materiais. É pôr a sua confiança, segurança nos bens materiais. Ou tentar se encher de satisfação, de prazer com bens materiais. Achar que aquilo resolve seus problemas. E mesmo carente desses bens materiais, a pessoa pode ter a mentalidade do rico e isso atrapalha a vida dessa pessoa também. Volto mais uma vez. Depois de ter abandonado tudo, Francisco de Assis rezava com alegria e usava uma frase que para nós é muito significativa. Sabe como é que rezava São Francisco? Meu Deus e meu tudo. Esse meu tudo quer dizer, eu deixei para trás tudo que eu tinha, bem material, até mesmo minha família que não me entendeu a largar tudo por causa do Senhor. Eu deixei tudo para trás. Meus bens materiais, minhas riquezas, minhas fontes de prazer que eu tinha, que eu não quero mais aquelas fontes de prazer. Deixei até minha família que não me entendeu. Meu Deus e meu tudo, troquei pelo Senhor. O Senhor agora é o meu tudo. Quais excessos de bagagem estão atrapalhando hoje a nossa vida, que a gente não está conseguindo preencher com nada. Nenhuma quantidade de dinheiro está preenchendo. Nenhum móvel, nenhum utensílio, nenhum tipo de roupa, de vestimenta, de acessório, nada está preenchendo. Eu tenho em excesso, eu tenho tudo, não estou bem, eu não estou feliz. Sabe por quê? Porque você precisa, como Francisco de Assis, dizer essa frase, meu Deus e meu tudo, o Senhor é o meu tudo. É de algo que preencha a alma, que muitos de nós talvez estejamos sentindo falta. E a gente está se enchendo, se acumulando com tantas coisas, e a gente está substituindo ou tentando preencher um espaço dentro de nós que só Deus preenche. Eu tenho visto muitas histórias de pessoas que estão largando tudo que tinham e se enchendo de Deus, que não estava adiantando mais. A gente olha para a história e vê que até bem pouco tempo as pessoas eram muito mais felizes com pouco. Nossos pais eram mais felizes com pouco. Sofriam, coitados. Choravam para criar os filhos, os muitos filhos, que não eram 2 ou 3 como se tem hoje não. Para colocar o feijão e o arroz na mesa. Dormiam preocupados, mas estavam sempre sorrindo. E eram felizes, mesmo com as preocupações. Se ia chover naquele inverno, para plantar, para colher, para alimentar a família, os muitos filhos. Se ia ter bom tempo. E eram felizes. Porque eles todos os dias se recomendavam de manhã e de noite a quem? A Deus. O Senhor é o meu tudo. Se não for o Senhor, amanhã eu não sei o que vai ser daquela panela. Se não for o Senhor é o meu tudo. E os esposos rezando juntos. Imagine nossos pais rezando juntos, pedindo a Deus bom tempo, providência, que acontecesse alguma coisa que lhes desse o sustento naquele mês, que lhes desse o de comer para os filhos. O que está faltando, gente, é nós nos recomendarmos a Deus e não confiarmos nas coisas materiais, nas seguranças humanas, nos acúmulos que a gente vai juntando. Esses celeiros materiais
Eles são importantes, mas eles não podem ocupar o lugar da confiança em Deus, porque aí, senão, eles de nada adiantam. Agora, quando a gente tem a confiança em Deus e olha para um monte de bens materiais que, por bênção, a gente conquistou, olha para os recursos econômicos que a gente tem, e quando a gente não deixa todos os dias dizer: Senhor, apesar de tudo isso aqui, olha, nada disso me vale nada. O Senhor é o meu tudo. Aí a nossa vida é feliz. O Espírito Santo fala conosco, nos ajuda a usar bem dessas riquezas, desses bens, e nós vamos vivendo felizes e enriquecendo a vida de outros, com Deus nos orientando em como ajudar os outros com os recursos que a gente tem, em como utilizar as riquezas, os bens que a gente tem, para ir ali, olha, edificando a vida de um e de outro. Esses nossos bens, esses nossos recursos, essas nossas riquezas vão se tornando providência divina na vida de outros. E para nós, eles são quase nada. Que o mais importante é que a gente entende que é de Deus que a gente precisa, é com Ele que a gente conta. Muito bem, nada de bagagem, meu irmão, nada de excesso de bagagem, minha irmã. Aí sim, peça um grande companheiro na viagem da sua vida. Peça a Deus um grande companheiro, Ele mesmo, o Espírito dele.